Olá, querido amigo, querida amiga em Cristo Jesus. Nós estamos de volta com o nosso estudo Ouvindo a Voz de Deus. Hoje nós estudaremos a lição de número 8, o milênio. Ontem nós falamos sobre a volta de Jesus e hoje nós vamos falar sobre o que acontecerá após a volta de Jesus. Então a Bíblia ela nos traz essa luz. E nós queremos compartilhar com você agora nesse estudo. Vamos falar sobre o período de 1000 anos encontrado ali em Apocalipse, conhecido como o milênio. Mas antes de começar o nosso estudo, nós queremos pedir a você que não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e de compartilhar com seus amigos essa mensagem, para que mais pessoas conheçam o Evangelho eterno, a sã doutrina de Cristo e a doutrina do milênio. O que acontecerá durante esses 1000 anos? Acompanhe conosco durante esse estudo. Neste momento, Camila vai fazer uma oração para nós darmos continuidade ao nosso estudo. Oremos. Pai Celestial, estamos aqui mais uma vez, Senhor, para estudarmos a Tua Palavra e te pedimos, Senhor, sabedoria, discernimento e uma porção, Senhor, do Teu Espírito Santo. Seja conosco, abre nossa mente, nosso entendimento, seja com os ouvintes. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aqui diz assim: na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão um lugar, até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde e em que circunstâncias estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos resposta nas Escrituras Sagradas para essas indagações. Então veja que interessante, as perguntas aqui bem enfatizadas, O que ocorrerá à Terra durante esse período de 1000 anos? Onde e em que circunstância estará Satanás durante esses 1000 anos? Então, qual será o desfecho de tudo isso? Nós vamos agora acompanhar, Porque a Bíblia ela traz essa luz sobre os 1000 anos, o que acontecerá. Então, existem pessoas que acreditam que existirá um arrebatamento secreto, Jesus volta de maneira secreta, só quem vai ver é os salvos, e aí leva a igreja, o povo escolhido para os céus, e após a volta de Cristo há um período de 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Mas vamos ver o que é que a Bíblia fala. Nós estudamos com você, como será a volta de Cristo, que é de maneira visível. Todo olho verá, os povos da terra se lamentarão por terem recusado o Filho de Deus, e os salvos subirão para os céus e estará com Cristo. Mas após a volta de Cristo, o que acontecerá? Vamos ver agora o período dos 1000 anos. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão com Ele? Apocalipse capítulo 26, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Pronto, então para onde os salvos irão após a segunda volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Irão para os céus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. O texto é muito claro. Então, os salvos, Jesus volta, leva os salvos para os céus e eles permanecerão com Cristo nos céus durante 1000 anos. Serão sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder, ou seja, terão a vida eterna. Permanecerão vivos na terra, como muitas igrejas ensinam aí, que após a volta de Cristo, alguns até ensinam que Jesus vem, desce a terra, pisa nessa terra e estabelecerá o seu reino aqui, e os salvos estarão vivos com Cristo aqui nessa terra. Então, dentro do que nós vimos, dentro do contexto bíblico, quando Jesus voltar, levará os salvos para os céus, que reinarão com Cristo durante 1000 anos. Continuando. Número 2. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. 1 Coríntios 6, 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo?
Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, para onde os salvos, o que os salvos farão na realidade durante os 1000 anos nos céus, quando eles estiverem no céu? Então, de acordo com o que Camila leu em Apocalipse e 1 Coríntios diz, os salvos receberão a autoridade de julgar. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Então, queridos, quando Jesus levar a sua igreja, a Bíblia diz para os céus, a Bíblia diz que os salvos hão de julgar o mundo. E de que maneira julgar o mundo? No sentido de Deus vai esclarecer a eles o porquê pessoas se perderam. Deus vai mostrar para o justo, ou seja, Deus vai revelar a eles o porquê que muitas pessoas recusaram o chamado de Cristo. Então, durante os 1000 anos, nós, conjuntamente com vocês, estaremos nos céus julgando os ímpios e os demônios, ou seja, entendendo o porquê eles se perderam. De maneira clara, Deus vai nos revelar todas as coisas. E como ficará a terra durante esse período de 1000 anos? Jeremias 4, do verso 23 ao 26. Olhei para a terra, e eis-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. 25:33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Então, quando Jesus voltar, durante esse período de 1000 anos após a volta de Cristo, a terra ficará sem forma e vazia. Voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas. As cidades ficarão todas derrubadas e destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Ou seja, queridos, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, como eu falei no estudo anterior, da volta de Cristo, que os ímpios morrerão com o resplendor da glória de Cristo, que é mais forte do que o sol ao meio-dia. As cidades e os montes serão destruídos na volta de Cristo. Os salvos subirão para os céus, reinarão com Cristo no juízo de comprovação, onde Deus revelará para eles o porquê os ímpios se perderam. Deus vai mostrar o quanto tentou salvá-los e eles recusaram aceitar Jesus, eles recusaram a salvação. E durante esse período que os salvos estão nos céus reinando com Cristo durante 1000 anos, os ímpios estarão na terra mortos durante esses 1000 anos. Agora, quem permanecerá na terra durante esses 1000 anos? Quem permanecerá vivo na terra durante esses 1000 anos? Se os salvos estarão nos céus e os ímpios estarão na terra mortos, quem estará vivo durante esses 1000 anos na terra? Apocalipse 20, versículo 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Veja, a Bíblia relata aí no que Camila leu que Satanás ficará preso durante 1000 anos aqui nessa terra. Nesse período, na terra ficarão vivos apenas Satanás e os seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial ou simbólica, pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Veja, essa é a prisão de Satanás. Satanás foi aprisionado no abismo. Veja que Gênesis diz, no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então a terra era um abismo, e voltará a ser um abismo após a volta de Cristo. E Satanás ficará preso na onde? No abismo, nessa terra. Veja, o texto é claro, a própria Bíblia se explica. Satanás ficará preso no abismo, nessa terra vazia e desolada,
Por que ele estará preso? Porque os ímpios estarão mortos, ele não vai ter a quem tentar, a quem desgraçar, a quem destruir, porque os ímpios já estarão mortos durante esse período de 1000 anos aqui nessa terra. E os vivos, Satanás não terá como tentar, porque os vivos estarão no céu, reinando com Cristo durante 1000 anos e julgando os ímpios juntamente com Satanás e os demônios, para o dia do juízo que será após os 1000 anos, após o término dos 1000 anos, que nós vamos entender no decorrer do estudo. Então, vamos lá. Continuando. Passado os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Olha aí a sentença agora, após acabar os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 a 7. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Pronto. Então, passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão, o texto é claro. Satanás será solto da sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Então, quando acabar o período de 1000 anos, após a volta de Cristo, a Bíblia fala da segunda ressurreição. Os ímpios ressuscitarão e Satanás será solto da sua prisão. Veja que é tão lógico e claro isso. Após os ímpios ressuscitarem, Satanás será solto. Por quê? Porque terá a quem tentar, a quem ele ir lá e seduzir e continuar desgraçando. Então, os ímpios agora serão súditos de Satanás. Satanás aparecerá para ele e dirá de maneira mentirosa que ele que ressuscitou os ímpios, para que eles tomem a cidade de Deus, ao qual nós vamos ver mais na frente. Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos. Além de os ímpios ressuscitarem, que é no período de 1000 anos, o que ocorrerá após o que marcará também essa data do término dos 1000 anos? Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 10. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Apocalipse 20, versos 5 e 7. Os restantes dos mortos não reviveram até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade estarão os perdidos juntamente com Satanás. Então, quando acabar os 1000 anos, quando acabar o período de 1000 anos, o que é que vai acontecer? Os ímpios vão ressuscitar. Ímpios é aquelas pessoas que recusaram a Jesus. E aí aparecerá no céu a nova Jerusalém descendo com Deus, Jesus, o Espírito Santo, todos os anjos e todos os salvos dentro da cidade, após o término dos 1000 anos. Isso ocorrerá. E fora da cidade estarão, juntamente com Satanás, os perdidos. Agora, o que Satanás fará com o seu grande exército à medida que a cidade santa se aproxima da terra? Então, o que vai acontecer enquanto a cidade santa descer da terra, descer dos céus para a terra? Apocalipse, capítulo 20, verso 8. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, Satanás reunirá o seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade que descerá do céu. Veja a audácia do diabo. Tentou roubar o trono de Deus lá no início, como nós vimos no estudo A Origem do Mal. Não conseguiu. Usurpou o lugar de Adão como príncipe desse mundo. Jesus vem, morre, ressuscita e toma dele esse principado, que Jesus é o grande príncipe, o Deus poderoso. E aí Satanás, mesmo sabendo que é um poder derrotado, um poder vencido,
após os 1000 anos que os ímpios ressuscitar, ele vai enganar todos eles para tentarem tomar a cidade celestial que descerá dos céus com o próprio Deus, Jesus e todos os salvos e os santos anjos. E o que é que vai acontecer? Qual será a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e a sua vontade? O que acontecerá agora enquanto Satanás e todos eles na batalha tentam roubar a cidade de Deus? Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, a palavra do Senhor em Apocalipse 29 diz que descerá fogo do céu, enquanto Satanás, com os seus exércitos de anjos e todos os ímpios tentam invadir a cidade. A Bíblia diz que descerá fogo dos céus com enxofre e consumirá todos que rejeitaram a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dada todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição, a origem original a seus filhos. Então, descerá do céu fogo, naquele momento que a Nova Jerusalém estiver descendo, e consumirá a Satanás, os demônios e os ímpios, e cada um queimará proporcional aos seus pecados, e o último a ser destruído será Satanás, pois ele queimará mais do que todos, pois ele deu origem ao mal. A Bíblia diz: aquele que conheceu a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará muitos açoites. Aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Ou seja, o próprio Cristo diz que cada um queimará, receberá açoites, proporcional o seu conhecimento e a sua rejeição da verdade. E eles se farão cinza. Vamos lá, eu queria que Camila abrisse um texto aí, Malaquias, Camila. Você vai... Malaquias capítulo 4, para vocês verem que os ímpios serão destruídos, porque muitos dizem que vão queimar eternamente. Mas eu vou abrir aqui com vocês Malaquias, Camila vai para Malaquias capítulo 4, onde fala que virá o nosso Deus e diante dele vem um fogo devorador, onde diz que eles se farão cinza, e eu vou completar com Romanos 16, 20. Pode ler, Camila, aí. Malaquias 4. Malaquias 4, do versículo 1 em diante. Pois, eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Pronto. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Pronto, virá o nosso Deus, diante dele um fogo devorador, e ele diz que os salvos pisarão os ímpios, pois se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Querido, o fogo eterno de Deus vai consumir os ímpios com Satanás e eles se farão cinza. Romanos, o próprio Paulo ensina isso, Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Então, queridos, veja que Malaquias diz que se farão cinza embaixo dos vossos pés. E Paulo, no livro de Romanos, ele diz que em breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Se farão cinzas. Ou seja, queimarão enquanto existir a matéria para queimar. E eles se farão cinza. Aí as pessoas, muitos aí ensinam, mas eles vão queimar no inferno, no fogo eterno. Querido, quando a Bíblia se refere a fogo eterno, é a sentença eterna de Deus. Se você pegar no livro de Judas, diz que Sodoma e Gomorra padeceram, foram destruídas pelo fogo eterno. Sofreram a condenação eterna. Agora veja, Sodoma e Gomorra está queimando até hoje? De maneira nenhuma. Queimaram até virar cinzas. Então essa mesma sentença, que foi uma maquete da destruição
do juízo final acontecerá na destruição de Satanás, os ímpios e os demônios. Então, queridos, se farão cinza debaixo dos nossos pés. Satanás será destruído para todo sempre. Então, aqui diz assim, antes de fazer a recapitulação, eu queria ler com você algo bem interessante. Aqui diz assim, para você compreender, quando Jesus voltar, os últimos dias, a volta de Jesus, o que é que acontece nos últimos dias? A volta de Jesus, a ressurreição dos justos, a ascensão dos vivos, morte dos ímpios vivos, aprisionamento de Satanás e a terra ficará desolada. Agora, durante os períodos de 1000 anos, o que ocorrerá? Os justos estarão nos céus, os ímpios não ressuscitam, estarão mortos aqui nessa terra. Satanás circunstancialmente preso, pois não terá quem tentar, e a terra em total descanso. A terra será um cemitério. Após os 1000 anos, o que ocorrerá? A eternidade. A cidade santa desce para a terra, os ímpios mortos ressuscitarão, Satanás é solto, pois terá quem tentar quando os ímpios ressuscitar, o julgamento final, a destruição final, e aí a nova terra. Existirá novos céus e nova terra. Esse é o milênio bíblico, de Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 9. É muito claro, querido. Então, é isso que vai acontecer após a volta de Cristo. Quando Jesus voltar, existirá um período de 1000 anos, ao qual nós explicamos para você. E queridos, agora eu quero fazer a recapitulação com você. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra, com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Então, de que lado você quer estar? Você quer estar do lado dos salvos que estarão com Cristo durante 1000 anos, julgando e entendendo os ímpios que receberão a sua sentença após a volta da Nova Jerusalém, a descida da Nova Jerusalém na realidade? Ou você estará com os ímpios mortos durante essa terra, aguardando a ressurreição dos ímpios para ser queimado no lago de fogo com enxofre? Queridos, é o momento de decisão para as nossas vidas. Nós precisamos decidir estar ao lado de Cristo para reinarmos com Ele durante os 1000 anos e por toda a eternidade, nos céus e na nova terra. Querido, não podemos recusar esse chamado, porque se recusarmos o chamado de Cristo, estaremos do lado de Satanás, estaremos mortos durante o período de 1000 anos aqui nessa terra e depois ressuscitaremos para sermos mortos para sempre. Deixará de existir os ímpios por toda a eternidade. Então, queridos, precisamos decidir estar ao lado de Cristo. E queremos fazer um compromisso de fé com você. Quero estar no céu durante os 1000 anos. Se você quer estar no céu durante esses 1000 anos, então aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Decido, a partir de agora, fazer parte dos seguidores de Cristo. Você quer fazer parte dos seguidores de Cristo e reinar com Ele por toda a eternidade? Então, feche os seus olhos e vamos orar neste momento. Nosso Pai querido, nosso Deus amado, nós queremos entregar, Senhor, as nossas vidas, a minha, da minha esposa, da nossa família e dos nossos amigos que estão estudando a Bíblia conosco neste momento. Queremos entregar, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo, para que a gente possa reinar com o Senhor durante os 1000 anos nos céus e durante toda a eternidade. Querido Deus, escreve o nosso nome no livro da vida. Recebe, Senhor, nossa vida em Tuas mãos neste momento, Senhor. Queremos ser Teu por completo. Entra na nossa mente e no nosso coração.
e que o nosso falar, o nosso vestir, o nosso andar, o nosso pensar seja Teu, Senhor. Que a gente seja Teu por completo. O nosso corpo é o templo do Teu Espírito. Habita, Senhor, em nossas vidas, nos dá vida eterna, nos dá, Senhor, uma paz interior, nos dá, Senhor, Teu Espírito Santo, para que a gente possa viver uma vida de santidade, uma vida como Cristo viveu. Perdoe os nossos pecados e continue conosco durante esse dia, durante essa tarde e durante essa noite, em nome de Jesus. Meu querido amigo, que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com mais pessoas para que elas entendam o período dos 1000 anos, o período do milênio, que é uma doutrina bíblica. Que Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau.